Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto me ensina muitas verdades, mas algumas delas me saltam aos olhos. Eu tenho certeza que são verdades muito fáceis de ser alcançadas por qualquer pessoa. A primeira delas é que quando a gente vai buscar Deus, inexoravelmente a gente acaba encontrando os nossos irmãos. Porque lá em Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola dos bodes e das ovelhas, e lá ele diz que quando ele estava nu, ele foi vestido por quem tinha compaixão. Quando ele estava faminto, ele foi saciado, sua fome foi saciada por aqueles que também tinham compaixão. Quando ele estava sedento, quando ele estava enfermo, quando ele estava cativo, quando ele foi estrangeiro, ele teve as suas necessidades supridas por aqueles que tinham compaixão. E ele se identifica com esses que são cheios de necessidades, esses pobres, esses desprovidos, esses que precisam de ajuda. Todos eles escondem atrás de si o próprio Deus. Então, essa é a primeira verdade que esse texto acerca da experiência de Pedro e João me ensina. Quando eles estavam indo buscar Deus, Deus se apresentou para eles como em forma de alguém necessitado que precisava de um milagre. Mas o que na verdade eles poderiam fazer? Na verdade, essa é a segunda verdade que esse texto me ensina, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Você certamente tem visto muitas pessoas hoje em dia, por causa da pandemia, da crise econômica, precisando de pão, precisando de remédios, precisando de algum tipo de assistência. E o nosso coração dói quando a gente passa por alguém que a gente sabe que está necessitado e a gente às vezes não tem uma moeda no bolso. A gente não tem como pagar uma conta de luz, a gente não tem como comprar uma cesta básica às vezes. E aí a gente tem a sensação de que a gente não pode fazer nada. Mas pode sim. Observe a fala de Pedro: "Olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou." E Pedro deu a ele aquilo que ele na verdade mais precisava, que era a saúde de volta, que era a palavra do Jesus, o Nazareno, a palavra de salvação, de libertação daquele estado de cativeiro que ele se encontrava desde sempre. E restituiu a sua saúde, mas não só isso, fez nascer dentro dele a fé. Isso nós temos para dar. Nós temos, às vezes, não em forma de milagres espetaculares, mas nós podemos fazer brotar dentro dos corações das pessoas a fé em Cristo, porque nós temos esse amor. Você tem esse amor. E você pode e deve compartilhá-lo. Nem sempre o que as pessoas precisam de verdade é de alguma coisa material. Mas às vezes o que elas precisam de verdade é de uma palavra de acolhimento, uma palavra de conforto, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação. Em último lugar, a terceira verdade que esse texto me ensina é que Pedro e João tiveram olhos para enxergar aquele homem. E não só tiveram olhos para enxergar aquele homem, mas também fez com que aquele homem estabelecesse com eles uma relação. Olhe para nós. É preciso que a gente estabeleça relacionamentos com as pessoas. É preciso que a gente faça com que as pessoas se sintam dignas de andarem conosco.
por pior que seja o estado que uma pessoa esteja, ela ainda carrega dentro de si a dignidade. Não importa se é uma pessoa que vive lá na Cracolândia, uma pessoa que já não tem mais esperanças. Essa pessoa esconde atrás de si o próprio Deus. E nós temos sim aquilo que oferecê-los. E isso só será possível se nós conseguirmos primeiro enxergar essas pessoas. E se nós permitirmos que essas pessoas também nos enxerguem. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão necessitadas. E angustia o nosso coração não ser possível abraçar todos e suprir as carências materiais das pessoas. Mas graças a Deus, o amor de Deus que habita em nós, ele é infinito, ele não se esgota. Logo, cabe a cada um de nós, sobretudo os que não têm prata nem ouro, oferecermos aquilo que temos de melhor, Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe para abençoar outras pessoas também, em nome de Jesus.